Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, estou trazendo para vocês uma moeda muito linda que está em circulação, poderá parar nas mãos de vocês e também existem alguns detalhes muito importantes, uma vez que essa moeda, realmente uma moeda raríssima, tá? Vou explicar como identificar, fiquem atentos, prestem atenção, principalmente quem ainda não tiver prática, a observar esse tipo de anomalias, tá certo? Não é difícil, é muito fácil, vou explicar direitinho aqui, como eu sempre faço, tá certo? Então, fiquem atentos, mas antes eu quero, como sempre, é claro, agradecer a todos pelo carinho, pela confiança, pelo respeito, por estarem sempre presentes aqui no canal. Agradeço também aqueles que já se tornaram membros do canal, muito obrigado, é muito importante o apoio de vocês no canal. E também quero convidar você que ainda não for membro do canal, caso possa tornar-se membro, caso queira tornar-se membro, venha fazer parte do grupo que já está aí, então apoiando o canal, tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos. E outra coisa muito importante, você que ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Para se inscrever não tem custo algum, é de graça, não paga nada e você se torna apto a ser avisado pelo YouTube toda vez que houver uma novidade, toda vez que houver um vídeo novo publicado, então irá se manter muito bem informado e muito bem atualizado, tá certo? Então aproveite esse momento, iniciozinho do vídeo, já se inscreva para não perder oportunidade, e também para não esquecer. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre a nossa moedinha rara, tá? Está em circulação. É uma moeda comemorativa, tá certo? Vou passar aqui todos os detalhes para vocês, fiquem atentos. Então, para quem ainda não sabe, esse lado aqui é a frente da moeda, chamado anverso, tá? E este outro lado aqui é a parte de trás, chamado reverso. E aqui no anverso, então, podemos observar um beija-flor alimentando os filhotes no ninho. Observem aqui um ninho e 2 filhotes. Temos também essas linhas aqui na diagonal, a legenda 25 anos do real e aqui o período 1994 e 2019, que é o período em que completou 25 anos. Temos também aqui a legenda Brasil indicando a origem da moeda, ladeado por 2 pontos, tá certo? Um detalhe aqui interessante, pessoal, quem lembra aí das cédulas de R$1? Essa moeda foi inspirada, tá, essa imagem aqui, naquela imagem que tem do beija-flor alimentando os filhotes no ninho, da cédula de R$1, aquela cédula verdinha, Quem lembra, deixa aí nos comentários se lembra da cédula, se possui uma na coleção ou não, tá certo? Gostaria muito de saber. Agora, aqui na parte de trás da moeda, que é o reverso, podemos então observar o valor facial de 1 sobre o fundo de linhas na diagonal, a imagem alusiva ao grafismo de cerâmica indígena de origem marajoara, simbolizando então as origens étnicas brasileiras. Temos também aqui a constelação do Cruzeiro do Sul, a imagem alusiva ao globo azul que está no centro da bandeira brasileira com a faixa, porém sem a legenda. Podemos observar aqui a legenda real e a data 2019. A borda da moeda, pessoal, é de serrilha intermitente. Observem que tem parte lisa, parte serrilhada, parte lisa, e vai variando conforme a gente vai girando aqui, Então podemos observar que vai variando entre partes lisas e partes serrilhadas. Este tipo de borda só é encontrada nas moedas de R$1 da segunda família, tá? Nenhuma outra moeda do plano real possui este tipo de borda. Tivemos como artistas Luiz Henrique Ferreira e como gravadores Glória Aparecida Ferreira Dias e Cátia Dias, e também o período de circulação que iniciou-se a partir do dia 26 de agosto de 2019 e circula até os dias atuais. Então, pessoal, é importante, tá, que vocês fiquem atentos, confiram sempre as moedas recebidas de troco, porque essa moeda é extremamente rara, tá, muito valiosa realmente. Tá aí o valor máximo que eu deixei na capinha para vocês. Então,
A quantidade que foi produzida, ou seja, fabricada, cunhada e colocada em circulação, foi um total de 25 milhões de unidades, tá? Há uma tiragem baixa, temos aí moedas com tiragens ainda mais altas do que essa e bem valiosas, tá? Portanto, fiquem sempre atentos a isso, tá joia? Vou explicar aqui já para vocês como identificar essa moeda, muito fácil, tá? Não se preocupem, tá bom, pessoal? Quem ainda estiver, né, aprendendo, não se preocupe, é muito fácil, tá certo? E o diâmetro, que é de 27 milímetros, e a espessura de 1,95 milímetros, tá? O seu peso é 7 gramas. Então, temos essas informações muito importantes. Quem gosta de fazer anotações pode retornar o vídeo quantas vezes quiser, quantas vezes precisar, para não perder nenhum detalhe, né? E poder, então, fazer suas anotações caso tenha perdido alguma coisa. Então, pessoal, antes de continuar falando sobre a nossa moedinha aqui, eu vou mostrar para vocês uma novidade, que é justamente um blister, tá? Oficial, lançado pela Casa da Moeda do Brasil, tá? Um blister oficial, muito bacana, com tiragem, né, baixíssima, tá? É esse aqui, meus amigos. Então, como vocês podem observar, Casa da Moeda do Brasil, tá? É uma moeda, o blister, né, comemorativo, tá? Aos 60 anos do Banco Central do Brasil. A moeda recentemente colocada em circulação. E esse blister, pessoal, tem uma tiragem baixíssima, muito baixa realmente, e já está esgotando, tá, pessoal? Então observe aqui, ó, tiragem do cartão unitário 10.000 unidades, tá, pessoal? E este blister realmente já está sendo esgotado, tá? Outro detalhe importantíssimo aqui para vocês é que a moeda é flor de cunho original, tá? Então fiquem tranquilos, um blister oficial da Casa da Moeda do Brasil, trazendo uma moeda flor de cunho original, legítima, tá? Então quem procura por esse material flor de cunho legítimo sabe que é muito difícil conseguir, né? E não pode perder então esta oportunidade de fazer a inclusão na coleção do blister comemorativo aos 60 anos do Banco Central, que traz a moeda flor de cunho legítima, tá? Então fique atentos, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam, então, é claro, quem estiver interessado, fazer a aquisição da moeda, tá certo? Da moeda não, do blister, né? Com a moeda, tá certo? Lembrando, é muito bacana, é muito lindo, tiragem baixíssima, tá? Com informações importantes aqui sobre a nossa moedinha, que está no blister, e a tiragem extremamente baixa. Então, descrição do vídeo, é só vocês darem uma olhada lá, vocês vão encontrar o link para aquisição do blister de vocês. Lembrando que já está esgotando, pessoal, tá? Então fiquem atentos a esse detalhe. Vamos então retornar aqui para a nossa moeda, que é o nosso foco aqui do vídeo, a moeda comemorativa aos 25 anos do Plano Real, e eu me refiro à moeda bifacial Anverso, tá? Como identificar esta moeda, pessoal? Extremamente fácil, tá? Lembrando, esse lado aqui é o anverso e o outro lado é o reverso, certo? Se a moeda é uma moeda bifacial, indica que ela possui os dois lados iguais, tá? Ou seja, essa aqui é a face chamada anverso e esta aqui é a face chamada reverso. Se ela é bifacial anverso, então ela é bifacial dos dois lados com a mesma imagem do anverso, tá? Os dois lados possuem a mesma imagem. Se ela fosse bifacial reverso, aí os dois lados teriam o lado do reverso, tá? Nesse caso aqui é anverso. Então, como identificar? Simples. Você segurou a sua moeda assim, viu que tem um beija-flor.
Ao girar sua moeda, ao invés de ter o valor facial, aparece novamente o beija-flor. Então você tem a moeda bifacial anverso do beija-flor, tá? Os dois lados têm que ter a mesma imagem, que é a imagem do caso aqui do beija-flor, beleza? Então fiquem atentos a isso, pessoal. É muito importante vocês aprenderem a identificar. Não tem mistério. Bifacial anverso, os dois lados são iguais ao anverso. Repetindo, segurou desse jeito aqui, viu que tem um beija-flor, esse lado é o anverso. Viu que tem um beija-flor, virou para olhar o reverso. Ao invés de aparecer o valor facial, apareceu novamente o beija-flor, ou seja, os dois lados possuem beija-flor. Então a sua moeda é a moeda raríssima, bifacial anverso, comemorativa aos 25 anos do Banco Central, tá? Muito fácil, né? Então vamos ver aqui agora, pessoal, os valores atualizadíssimos para a nossa moeda. Já deixei para vocês na capa do vídeo, né, o valor máximo da moeda, mas sempre tem uns detalhezinhos que eu gosto de passar para vocês. Então vamos lá. Está aqui no catálogo a nossa referência, lembrando que os catálogos são bases para as nossas negociações e os valores são legítimos, tá, pessoal? Então fiquem atentos. R$1, 2019, 25 anos beija-flor bifacial. Então observe aqui o preço máximo aqui de R$7.000, se ela for o quê? Se ela for flor de cunho. Porém tem soberba e MBC. E esses valores vocês não estão vendo aqui no catálogo, né? Então muita gente pergunta, será que não tem valor? Sim, pessoal, possui valor, tá? Então vocês poderão fazer o quê? A soberba, normalmente, tá? São valores próximos a 50% do valor de flor de cunho, tá? Próximos, tá? Em alguns casos são menores, tá? Mas nesse caso aqui, quando você não encontra o valor, tá? Você deve então considerar, tá, 50%. Então, R$7.000 para a moeda flor de cunho, 3.500 para a moeda soberba, tá? Pode chegar até uns R$4.000, tá, pessoal? Sem problema algum. E aqui nesse caso aqui para a moeda MBC, pode-se chegar então a uns R$1.500, tá certo? Pessoal, espero ter sido útil com essas informações para todos. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todos, por se inscreverem, deixar o like, ativar as notificações, hyparem o vídeo e também, é claro, por tornar-se membro do canal. Pessoal, muito obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo vídeo.